Meus amigos, nós iremos trabalhar hoje a aula que introduz o estudo do movimento uniformemente variado. Normalmente a gente chama isso aqui de MOVE. Antes, o que é MOVE? Movimento uniformemente variado, amigos, é aquele movimento que é o mais presente na nossa vida, que é aquele que permite-nos ter mudança de velocidade. Nós havíamos estudado no capítulo 7 o movimento uniforme e aprendemos que o movimento uniforme ele tinha uma velocidade constante. E o que acontece no movimento uniformemente variado? Primeira característica, a velocidade ela é variável. Quando você, por exemplo, está andando de carro com seus pais, ou você está andando de bicicleta, em determinados momentos a velocidade aumenta, diminui, você para, reinicia o movimento. Isso é um movimento variável. Movimento que tem a velocidade se comportando de maneira diferente ao longo da trajetória. Quando a velocidade muda, surge uma nova grandeza, que é a aceleração. O que é aceleração, Vanks? Aceleração é mudança de velocidade. Então, ela vai existir. Quando alguém perguntar para você, você já estudou o movimento uniformemente variado? Você vai dizer sim. Mas fale para mim quais são as suas características. A velocidade varia e a aceleração é diferente de zero. Essas são as características. Dentro de um intervalo de tempo, vamos imaginar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui a trajetória, aqui a velocidade era 5 metros por segundo, aqui já é 7 metros por segundo, esse momento aqui já é 9 metros por segundo. O que é que a gente observa aqui? E com o passar do tempo, as velocidades estão aumentando. Então, se as velocidades estão aumentando, eu tenho a aceleração. E aí, uma observação importantíssima. Quando eu falar em aceleração, o que eu tenho que saber? Não confunda essa aceleração com aceleração de veículo. Você pensa logo em motor, em acelerador de automóvel. Não é isso. Aceleração é mudar velocidade. Aceleração é mudança de velocidade. E aí, o que que acontece? Eu posso mudar a velocidade de duas maneiras. Olha, eu posso aumentar a velocidade, ou seja, andar mais rápido. Eu também posso frear, não posso? É diminuir a velocidade. Quando você aumenta a velocidade, significa que a sua aceleração é positiva. Quando você freia, a aceleração é negativa. Cuidado, cuidado, porque alguns alunos confundem isso aqui, ó. Velocidade positiva. Isso aqui não é que está andando mais rápido. Isso aqui é que você está a favor da trajetória. Isso aqui você está a favor da trajetória. Velocidade negativa, que você está voltando, contrário à trajetória. Cuidado com os sinais. Aceleração significa mudança de velocidade. Aceleração significa mudança de velocidade. Se você tiver uma aceleração positiva, significa que você está andando mais rápido. Se você tiver uma aceleração negativa, significa que você está freando. Qual foi o cuidado que eu pedi para você ter? O cuidado que eu pedi para você ter foi o seguinte: velocidade positiva e negativa não é aumentar nem diminuir. É só verificar se você está a favor da trajetória ou contrário à trajetória. Então, o primeiro item que eu queria comentar com você na parte introdutória desse estudo: quais são as características do movimento uniformemente variado? A velocidade varia e a aceleração é diferente de zero. Essa é a primeira informação relevante. Vamos continuar. O que eu vou falar para vocês agora? Bom, quando a gente falou agora para você de aceleração, a gente tem que mostrar para você como proceder para calcular essa tal de aceleração. Eu posso calcular a aceleração. Calcular, Vanks, tem cálculo de aceleração? Tem. Como é que eu faço? Existem dois caminhos. A aceleração vai ser calculada assim, ΔV. O que é delta? Variação. Você verifica o início e o final e faz a variação, dividido por ΔT. O que é ΔV? Variação da velocidade. O que é ΔT? Variação do tempo. Ou você pode utilizar esta equação, que é a mesma coisa. V igual a V0 mais AT. Você tem duas relações matemáticas, ΔV sobre ΔT ou V igual a V0 mais AT. Onde V é a sua velocidade final. V0, Vanks, velocidade inicial. A, aceleração. E o T? O T é o tempo. Ah, entendi. O ΔV sobre ΔT nada mais é
podia ter pego essa equação e invertido a aceleração de um lado para o outro para poder ficar isolada. Exatamente, amigos. Um exemplo, Vans. Vou dar um exemplo para que você possa se situar, tá bom? Não se preocupe em copiar nada. Não se preocupe em copiar nada. Você pode até fazer alguma foto das telas. A aula vai ficar toda gravada, não se preocupe. O arquivo dela eu mando para você, tá bom? Aqui, ó, vou colocar um exemplo aqui para a gente poder fixar o que está conversando. Vamos raciocinar com um móvel que se desloca com aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Ó, eu já sei a aceleração deste corpo. Um móvel se desloca com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, partindo do repouso. O que significa partir do repouso? É que a sua velocidade inicial era zero. Quando eu falo em partir do repouso, é que a minha velocidade inicial é zero. Bem, aí a pergunta é, após 5 segundos, qual será a sua velocidade? Após 5 segundos, qual será sua velocidade? Banks, eu vou usar a equação da aceleração? Vai. Qual das duas que você me apresentou ali? Amigos, a que você quiser, qualquer uma das duas dá certo, tá? Qualquer uma das duas. Se você pegar essa daqui dá certo, se você pegar essa aqui dá certo. Ó, V igual a V0 mais AT. Vamos lá. Está pegando qual vai ser a velocidade? Então, V igual. Quanto que é o V0? O V0 é zero, porque você partiu do repouso. Mais, quanto é a sua aceleração? 3. Quanto tempo? 5 segundos. Sua velocidade vai ser 0 mais 3 vezes 5, 15. Após 5 segundos, a sua velocidade vai ser de 15 metros por segundo. Isso é o cálculo da aceleração, tá bom? Muito tranquilo, muito fácil de você entender. O que eu vou te mostrar agora é a classificação dos movimentos, considerando essas duas grandezas. Como assim, Vans? Classificar movimento. Vamos lembrar lá do movimento uniforme? Eu ensinei para você. No movimento uniforme, a gente tinha a classificação movimento progressivo, movimento retrógrado. O movimento progressivo era quando você estava a favor da trajetória. O movimento retrógrado era quando você estava contrário à trajetória. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos trazer para você a classificação de movimento acelerado e movimento retardado. Como? Retardado? Sim, retardado. Quando é que o movimento é acelerado e retardado? Você vai ter que analisar duas grandezas, tá? Você só pode fazer a classificação depois de observar duas grandezas. Quais são elas? Aceleração e a velocidade. Quando é que o movimento vai ser acelerado? Aceleração e velocidade, preste atenção, os mesmos sinais. Você olhou lá o sinal da velocidade e da aceleração? São iguais? São. É um movimento acelerado. Quando é que vai ser retardado? A aceleração e a velocidade com sinais diferentes. Caramba, então é fácil demais. É só olhar para os sinais. Isso. Dá para você dar alguns exemplos? Vou fazer isso agora, tá, amigos? Vou fazer exemplos para que você fique bem seguro, você não ter dúvida quando a gente estiver analisando. Eu vou tentar desenhar estruturas. Isso aqui seria a nossa trajetória. Eu vou colocar o corpo aqui. E aqui uma posição depois. Eu vou colocar um I, vou colocar um F, para você saber que são posições diferentes. Aqui ele estava com velocidade de 30 metros por segundo. Aqui ele está com velocidade de 40 metros por segundo. Vamos pensar nessa situação. Vou colocar um segundo exemplo aqui. Vou colocar 4 exemplos para ficar bem legal da gente trabalhar. Aqui está a trajetória. Aqui o início. Aqui a posição final. Ele estava com velocidade de 30. E agora ele está com velocidade de 20. Vamos trabalhar esses dois primeiros exemplos, depois a gente faz mais. Bom, vamos pensar. Primeira coisa, eu tenho que olhar os sinais da aceleração e da velocidade, tá? Vamos pensar comigo. Quanto era a velocidade nesse primeiro momento? 30. Passou para quanto? 40. Então, essa aceleração aqui é o quê? Positiva. Por que eu sei que é positiva? Porque aumentou. Vamos
Vamos na segunda situação. Quanto era a velocidade inicial? 30. Como é que ela está agora? 20. O que é que aconteceu com a velocidade? Diminuiu. Aceleração negativa. O corpo aqui, está aqui a trajetória, não está? Ele está a favor ou contra a trajetória? Banks, ele está a favor da trajetória. Se ele está a favor da trajetória, a velocidade dele é positiva. Vamos pensar nessa primeira situação. Aqui, está a favor da trajetória, velocidade positiva. Pensamos juntos. Sinal da aceleração, positivo. Sinal da velocidade, positivo. Se eles têm sinais iguais, esse movimento é classificado como movimento acelerado. Vamos para a segunda. Sinal da aceleração, positivo. Velocidade, desculpa, da aceleração, negativo. Velocidade, positivo. Aceleração e velocidade com sinais distintos. O que é que a gente tem aqui? Movimento retardado. Mesmos sinais, queridos amigos, movimento acelerado. Sinais diferentes, movimento retardado. Antes, dá para você colocar mais exemplos? Claro que sim. Vamos colocar mais exemplos aqui para que você possa entender sem dificuldade. Vamos lá, mais exemplos. Continua a trajetória aqui, só que agora, olha o que é que a gente tem. Menos 40, menos 50. Tá bom? E vamos colocar aqui também outra situação. Menos 30. Menos 20. Observe que aqui nós estamos, né, nas duas situações contrários à trajetória, concorda? Nós estamos aqui, ó, a trajetória está aqui, eu estou voltando. Quando isso aqui acontece, o que, é que a gente vai perceber com relação ao sinal da velocidade? Quando você está contrário à trajetória, velocidade é o quê? Negativa. Pronto. Só isso aqui já nos faz perceber. Vamos ver a aceleração? Você estava com menos 30 e foi para menos 40. Você estava com menos 40 e foi para menos 50. O que é que aconteceu aqui? O número 40, menos 40, menos 50, você diminuiu aqui. Menos 40 para menos 50, você diminuiu aqui. Tá? Negativo. De menos 30 a menos 20, você aumentou. Positivo. Quais são as classificações? Sinais iguais, movimento acelerado. Sinais diferentes, movimento retardado. Ok? Eu queria também abordar aqui, com relação a esta afirmativa, que às vezes a gente se depara com situações que são exigidas de nós algumas observações. Por isso que eu vou colocar bem aqui. Não esquecer. Não esquecer o quê? Dizer, eu vou dar um exemplo e você vai entender. Que o corpo possui aceleração 5 metros segundo ao quadrado. Significa o quê? Olha lá. Estou dizendo que um corpo possui velocidade 5 metros segundo ao quadrado. Qual o significado disso? Primeiro, a cada segundo, o que você faz? O móvel percorre 5 metros. Cada segundo que passa, você anda 5 metros. E tem outra conclusão com relação à aceleração. Qual é? A cada segundo, a velocidade do móvel aumenta 5. Ah, entendi. A aceleração ela vai
aumentar a velocidade. Também poderia diminuir. Se a velocidade fosse negativa, você ia estar diminuindo. Ó, vou desenhar aqui para você entender o que eu estou falando. Aqui a trajetória eu vou desenhar aqui para você ver como é que seria. Ó, as posições aqui. Vamos imaginar aqui as posições. Como é que seria aqui? 0 metro, 5 metros, 10 metros, 15 metros, está vendo? Cada intervalo de tempo você vai aumentando, você vai percorrendo 5 metros. E com relação à velocidade? No primeiro instante, velocidade 0, ao outro 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Ou seja, dentro do estudo do movimento uniformemente variado, entender o aspecto de aceleração é importantíssimo. Ok? Então, vamos lá. Quando eu estou no movimento uniformemente variado, eu encontro algumas relações matemáticas importantíssimas. Relações matemáticas ou equações. Uma eu já te dei agora há pouco. Qual foi a que eu acabei de passar para você? Aceleração, né? V igual a V0 mais AT. Esta equação nós vamos chamar a equação da velocidade. Quando é que a gente usa essa equação? Quando a gente conhece tempo. Essa é a primeira relação importante. Existe uma segunda, em homenagem a um físico chamado Torricelli, ou Torricelli, como queiram chamar. Ela diz assim, ó, V2 igual a V02 mais 2A delta S. O que você está observando aqui? Essa equação, se você observa com bastante detalhes ou riqueza de detalhes, você observa que não existe tempo. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou tirar o nome delas e vou utilizar as características. Quando você vai usar? Aqui você usa quando você possuir tempo. E aqui você usa quando não possui tempo. Ah, quer dizer, então que isso aqui é uma maneira prática da gente lembrar que tipo de relação matemática tem que usar? Sim. Quando no exercício aparece as informações, e nessas informações não estão contidas o tempo do evento, você usa a Torricelli. Tá? Quando você tem o tempo disponibilizado no exercício, o ideal é utilizar a equação da velocidade. E existe uma terceira relação, amigos, que a gente chama de equação horária, que é essa equação aqui, ó, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Essa aqui chama-se equação horária. Lá no movimento uniforme, ó, se você lembra, movimento uniforme a gente usava essa, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? S igual a S0 mais VT. Agora, nós vamos usar qual? S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Para eu poder trabalhar isso, eu tenho que saber o que é cada letrinha dessa daí. Vamos lá. V, velocidade final. V0, velocidade inicial. A, aceleração. E T é tempo. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração. Opa, apareceu alguma coisa diferente aqui. O que é delta S? Deslocamento, pressão de espaço. S, espaço final ou posição final. S0, espaço inicial ou posição inicial. V0, velocidade inicial. T, tempo. A aceleração e T, tempo. Essas relações matemáticas são as relações que você vai usar o tempo inteiro nos exercícios de movimento uniformemente variado. Você poderia me dar um exemplo? Claro. Ó, considere o móvel que possui aceleração 4 metros por segundo ao quadrado e velocidade inicial 2 metros por segundo ao quadrado. Determine. Vamos fazer algumas perguntinhas aqui. Eu tenho um móvel que possui aceleração 4 metros por segundo ao quadrado e sua velocidade inicial 2 metros por segundo. Tá? Determine sua velocidade após 5 segundos. A segunda pergunta.
espaço percorrido. Bom, eu tenho duas perguntas aqui. A velocidade e o espaço percorrido. Qual é o meu procedimento? Vamos ver qual é o seu procedimento aqui. Primeira coisa, como eu quero saber a velocidade dele, eu posso fazer a equação horária. Ó. A equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. V é igual. Qual era a velocidade inicial? 2. Qual é a aceleração? 4. Em quanto tempo? 5 segundos. 4 vezes 5? 20. Mais 2? 22. 22 metros por segundo. Rápido, né? Tá. A relação entre metros por segundo e quilômetros por hora? A conversão se dá de que forma? Quando você vai de quilômetros por hora para metros por segundo, você deve dividir por 3,6. Se você for de metros por segundo para quilômetros por hora, você deve multiplicar. Aqui eu vou usar a Torricelli, ó, V2 igual a V02 mais 2A delta S. Como é que eu vou proceder aqui, Vax? Você vai fazer uma conta, vai substituir. Qual o espaço percorrido? Você quer esse moço bem aqui. Como é que você vai proceder? Muito simples. Você vai pegar o 22 que você achou, vai ficar 22 ao quadrado, até a velocidade inicial, 2 ao quadrado, mais 2 vezes. Quanto é a aceleração? 4 vezes ΔS. 22 ao quadrado, quando você fizer 22 vezes 22, vai dar 44. 44, 4, 8, 4. Vai dar 484. Igual a 4 mais 2 vezes 4, 8 ΔS. Passe o 4 menos, vai ficar 484 menos 4, igual a 8 ΔS. Você vai ficar com 480 igual a 8 ΔS. O procedimento, esse 8 que está aqui, deverá passar dividindo. Tá? Você deve passar dividindo, vai ficar 480 dividido por 8. Sabe quanto você tem andado? Você percorreu 60 metros. Então, você vai ter sempre situações onde você vai ter que calcular a equação da velocidade, ou vai usar a equação de Torricelli, ou vai usar a equação horária. Neste exercício, por exemplo, nós utilizamos para resolver a letra A, a equação da velocidade. Para resolver a letra B, a equação de Torricelli. Isso vai depender dos contextos que você se encontrar. Você vai poder ter situações onde você tem que usar uma ou outra relação. Tá? Então, mais uma vez, só para recapitular, a gente encerrar a nossa aula introdutória de MOVE. O que caracteriza o movimento uniformemente variado? O que caracteriza o movimento variado é velocidade variável e a aceleração não nula. O que é a classificação dos movimentos? Movimento acelerado, aquele movimento onde A e V possuem sinais iguais. Movimento retardado. Movimento retardado é aquele movimento onde aceleração e velocidade possuem sinais diferentes. Quais são as equações que eu preciso trabalhar? Aceleração se pode obter ΔV dividido por ΔT. Também poderia utilizar V igual a V0 mais AT. Equação de Torricelli. V2 igual a V02 mais 2A delta S. Equação horária. S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Muitas vezes os alunos perguntam assim, Vax, você ensinou onde usar a equação da velocidade. Ensinou Torricelli. E o que a gente vai fazer para trabalhar com essa tal de equação horária? Então, veja só. Ó, uso a equação horária. Cada movimento, amigos, cada movimento tem a sua. Ó, vou dar um exemplo aqui para a gente fechar a nossa aula, que é o seguinte, ó. Considere o móvel cujo movimento é definido pela equação.
Vou te dar a equação, tá? Normalmente você vai encontrar uma equação assim, ó. Pronto. Vou colocar aqui, ó. S igual a 8 mais 2t mais 5t ao quadrado. Aí eu vou fazer algumas perguntinhas para você. Ó. Eu quero saber quem é o S0. Quero saber quem é o V0. Quero saber quem é a aceleração. E por último, eu quero a equação da velocidade. Como é que eu vou fazer isso, Vanco? Será que eu consigo? Claro que consegue. Vamos lá. Todas as vezes que você receber a equação horária, ou a equação que define o movimento de um corpo qualquer, você tem que pegar essa equação e lembrar da equação original. S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Você vem bem aqui e escreve, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. E faça uma relação com ela. Olha aqui, ó, como fica fácil. Compare. S0, quem é que está na posição do S0? O 8. Quem é que está na posição da velocidade inicial? O 2. Cuidado para não errar a aceleração. Quem é que está na posição da aceleração? O 5. Mas tenha cuidado. Aqui você tem A sobre 2 na fórmula. Então, o número que apresenta-se na equação não é a aceleração, é a metade dela. Então, se eu tenho 5 aqui, porque minha aceleração vale quanto? 10. Ah, entendi. Se aqui tivesse um 10, a aceleração era 20? Isso. Equação da velocidade. A equação da velocidade é V igual a V0 mais AT. O que você vai fazer? Você vai colocar os números que você conhece. Quais são os números que você conhece? Velocidade inicial qual é? 2. Aceleração qual é? 10. Com esta equação, você pode responder qualquer pergunta. Eu disse assim, qual a velocidade desse corpo aí no tempo 15? Eu vinha e fazia 2 mais 10 vezes 15. Qual a velocidade no tempo 4? 2 mais 10 vezes 4. E assim por diante. Com isso, a gente fecha a nossa aula introdutória do movimento uniformemente variado.